Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Stankovics e estamos dando início a mais um programa Saúde e Beleza direto dos estúdios O Presente. Esse programa vocês podem acompanhar através do nosso site, também através das nossas redes sociais. Hoje estamos de volta com ele, Dr. Franklin Sampaio, pós-graduado em endocrinologia, para falar hoje com as mulheres. Você é mulher, sente agora, pare tudo que você está fazendo e ouça as informações aqui do Dr. Franklin. Falar de menopausa e reposição hormonal. Isso mesmo, você pode fazer também a sua reposição hormonal. Não é isso, doutor? Um prazer te receber novamente aqui no programa. Obrigado, Wesley. Obrigado pela oportunidade. É exatamente isso, né? A mulher, toda mulher vai passar pela menopausa, vai entrar nesse período de vida, né, que a gente chama de menopausa. Mas estar com os sintomas da menopausa vai ser uma escolha dessa mulher. Porque hoje a medicina ela não é uma ciência estática, né? A medicina evolui cada dia mais. E hoje, em base todos os estudos que existem, né? A evolução que a gente tem, a mulher ela pode fazer a reposição hormonal. E ela deve fazer a reposição hormonal, né? Uhum. Para que ela tenha qualidade de vida e ela possa envelhecer com mais saúde e ela possa ter, colher todos os benefícios que os hormônios, né, nesse caso, na mulher, podem trazer. Doutor, vamos lá. A menopausa na mulher, ela só acontece no final da menstruação ou já começa com indícios antes disso? É uma pergunta muito interessante, que muito se fala por aí, né, que a menopausa é quando a menopausa começa quando tem a última menstruação. Uhum. E na verdade não é isso, né? A menopausa ela já começa ali cerca de 10 anos antes da última menstruação. Ela já começa através do climatério, né? O climatério que é esse período, né, que a mulher normalmente a partir dos 40 anos já começa a diminuir a produção desses hormônios naturais, que são eles: a testosterona, o estradiol e a progesterona. De maneira classificatória, né, de maneira muito genérica, se fala que a menopausa é aquele período em que a mulher fica 1 ano sem menstruar, né? Já ali entre os 45 e 55 anos de idade. Mas ali se instituiu a menopausa, só que ela já começou antes, né? Aquela mulher que 40 anos mais já tem um cansaço exacerbado, uma perda de memória, a qualidade do sono já está ficando ruim, né? A libido está baixa, né? Então é comum a gente encontrar essas mulheres no consultório e quando a gente fala que ela já pode repor hormônio, é até uma surpresa. Mas como assim, doutor? Eu ainda estou menstruando. Sim. Mas ali a menstruação é o último sinal, né, da menopausa. Uhum. Então a mulher no climatério, esse período que antecede a menopausa propriamente dita, já pode repor esses hormônios porque ela já vai colher esses benefícios. Porque muitas vezes a mulher chega lá na menopausa e quando a gente solicita ali uma densitometria óssea, por exemplo, só para citar, que é um dos efeitos da menopausa é a osteoporose, a osteopenia, essa mulher já tem perda de osso, já tem osteopenia. Então, quando a gente começa a terapia antes, a gente já ganha esse tempo e ela tem essa saúde já prolongada por mais tempo. Doutor, como que as mulheres podem identificar os sinais da menopausa? Muitas vezes é o tal do calorão, né? Meu Deus do céu, estou entrando na menopausa. E outra pergunta, como que elas conseguem prever tudo isso daí nesse processo todo, não só através do calorão? O sintoma vasomotor que você diz, o calorão é o sintoma vasomotor, né? Que é um dos sintomas da menopausa, né? Só que olha que engraçado, cerca de 18 a 20% das mulheres nunca vão ter calorão mesmo entrando na menopausa. Então, às vezes a mulher chega no consultório e eu pergunto, você tem calorão? Não tem. E aí quando avalia os exames, ela está na menopausa. Então tem mulheres também que dizem, né? Eu não tenho menopausa, eu não tive calorão. A mulher já está na casa dos 60 anos e diz que não tem menopausa. Uhum. Então o calorão é só um dos sintomas, né? Existem outros sintomas como ressecamento vaginal, né? A perda da lubrificação vaginal, a queda da libido, que eu acho que hoje é o campeão de queixas no consultório, né? Nossa, aí. A memória é muito ruim da mulher. Insônia é muito comum na mulher com menopausa, né? A perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia. Então são mulheres que às vezes chegam, doutor, treino e mesmo treinando eu estou sentindo que eu estou ficando flácida, eu não consigo ganhar massa muscular exatamente pela falta dos hormônios, né? A falta de testosterona causa a deficiência de massa muscular e a falta do estradiol causa a perda do colágeno, que causa a flacidez, por exemplo. Tem uma lista, né, de cerca de 75 sintomas que estão atrelados à menopausa. Então é muito mais do que só esse que eu estou falando. Se a gente fosse citar aqui todos, né?
Mas, por exemplo, dores articulares, aquela rigidez matinal que a mulher tem. Então, a mulher é muito bom que não fique só presa ao calorão. Então, comecei a dormir mal, comecei a ter ansiedade, né? Quadros depressivos estão comumente atrelados à menopausa. Até mesmo a síndrome do olho seco, né? Muitas mulheres têm isso e não sabem de onde vem. A menopausa traz isso. Não só o olho seco, como as articulações mais rígidas e secas. As osteoartrites, né? Também vem disso. Às vezes a mulher faz a densitometria óssea, às vezes não. Toda vez que vai na minha consulta eu solicito e lá a gente já identifica. Perda de massa óssea, assim como perde massa muscular, o osso vai ficando mais frágil, né? Então, só para citar aqui, de cada 10 pacientes com osteoporose, 8 são mulheres. Tá? Então, isso tem relação direta com a deficiência hormonal que a mulher pode viver, né? Então, a menopausa, ela traz outros sintomas muito além do que o calorão, mas normalmente a mulher já percebe isso, tá? Ela já chega no consultório falando que ela vinha numa qualidade de vida e naqueles últimos 6, 8, 10 meses piorou demais. Começou a ter, além do calorão, ter ressecamento vaginal, a libido zero, começou a engordar, que é muito comum, né? Pela menopausa, pela deficiência dos hormônios, a mulher começa a colher resistência insulínica. A insulina é o hormônio que controla, né? A glicose no nosso organismo. Então, quando você tem uma resistência insulínica, a mulher tem, ela começa a estocar mais gordura, principalmente visceral. Então, a mulher vem, fala, doutor, eu comecei a engordar ultimamente, a gordura visceral, e aí a gente vai investigando essa paciente, e normalmente, né, ela faixa etária entre os 45 e 55 anos, que a mulher vai desenvolver essa menopausa aí. Doutor, a reposição hormonal, ela é feita para todas as mulheres na menopausa? Precisa chegar no período ali para fazer reposição hormonal? Como que isso funciona também? Então, assim, todas as mulheres podem fazer reposição hormonal? Podem, desde que não tenha alguma contraindicação, né? Então, hoje, a contraindicação hoje e não é, a medicina está evoluindo muito, né? E não é mais uma contraindicação absoluta, porém ainda é contraindicação história pessoal de câncer de mama. Então, aquela mulher que teve câncer de mama, ela não vai fazer reposição hormonal. Isso está evoluindo, está mudando, porque eu digo que tem alguns tipos histológicos de câncer de mama que permitem a mulher fazer reposição hormonal. Não de todos os hormônios, mas da testosterona, né? Que o estradiol é o hormônio que mais tem ligação ali com essa mulher que tem câncer de mama fazer. Agora, vamos citar aqui. Minha mãe teve câncer de mama, uma pergunta que eu recebo muito. Minha irmã teve câncer de mama e eu não posso fazer reposição hormonal, estou contraindicada. Isso é um mito, não procede, tá? Então, mesmo que tenha histórico familiar, a mulher pode fazer a reposição hormonal. Óbvio que a gente vai fazer uma mamografia, vai investigar bem essa mulher, mas ela pode sim fazer a reposição hormonal. E da onde que vem essa segurança que a gente tem em fazer essa reposição hormonal nas mulheres com menopausa? É que nós temos grandes estudos aí que provaram, né, que além de não causar o câncer na mulher, o hormônio, né, a reposição hormonal, ele é fator protetivo. Então, além de não provocar o câncer, na verdade é exatamente o contrário. Ele protege essa mulher de desenvolver um câncer no futuro, protege a mulher de ter um risco cardiovascular aumentado, né, as mulheres que não têm os hormônios em níveis normais, elas infartam mais também, né? Elas têm mais doenças cardiovasculares. Então a nossa segurança está aí. Então a mulher faz exame, consulta com o médico, ele vai investigar toda essa história da paciente e normalmente vai iniciar uma terapia de reposição hormonal que é muito benéfica para a saúde da paciente. Quais as formas de reposição hormonal hoje para as mulheres, doutor? A gente comentou sobre dos homens lá, né, injeção, enfim, quais as que tem. E existem naturais também para as mulheres? Se tem uma alternativa natural, boa também. Pergunta. Então existe aí 2 formas de reposição hormonal feminina hoje. O gel, né, que é a via que é a via cutânea, é aplicada a cada dia, é uma via que é mais acessível para a paciente, e para a mulher, diferente do homem, não existe a injeção, né? Então existe o gel e existe a via subcutânea, que é um implante hormonal que tem uma duração de 6 meses, né? Então essas são as 2 vias, uma mais cômoda do que a outra, mas são as 2 vias hoje de reposição que existe. Aí você perguntou se existem alternativas naturais. Digamos que a mulher
teve câncer de mama e ela não possa fazer a reposição hormonal. Existe uma terapia natural, doutor? Existe sim. Então, óbvio que não vai causar, né? Vai ter todos aqueles benefícios que a reposição hormonal vai fazer, mas alternativas naturais são quais, por exemplo? Para tratar a insônia, digamos. Melatonina é um suplemento, né? É um hormônio que a gente consegue através de via suplementar via oral, que é natural e a paciente pode fazer uso. Magnésio-glicina também é uma substância natural que pode ser utilizada, tá? Para tratar calorões e fogachos, nós temos aí a isoflavona, tá? Que é derivada ali da soja, né? Isoflavona é uma molécula que a mulher pode utilizar e consegue ter ali alguns benefícios em cima disso, né? Nós temos ali alguns fitoterápicos, né? Que é, por exemplo, a maca peruana, que pode ser utilizada, tríbulos terrestres, isso tem efeitos positivos na libido da mulher, né? Então, existe algumas terapias via oral e fitoterápicas naturais que podem ajudar, sim, na reposição hormonal, mas não se comparam, né? Dentro da mulher que tem condição de fazer a reposição hormonal, usando propriamente o hormônio, eles deixam um pouco aquém, mas nós não vamos deixar porque a mulher não pode usar, se num caso ela não puder usar, sem tratamento algum, né? Doutor, a gente está falando da questão da reposição hormonal. Exames que são feitos para isso, é para nível de testosterona ou tem outros hormônios que a gente acaba tratando junto? Como é que é esse fator também? O ovário feminino, ele produz 3 hormônios principais, né? Testosterona, estradiol e progesterona. Estradiol é mais abundância. Então, quando chega na menopausa, o ovário vai atrofiando e a mulher deixa de produzir esses hormônios. Então, é muito importante analisar esses hormônios, tá? Os 3 e também os nossos hormônios produzidos pela hipófise, né? Como FSH, LH, os hormônios luteinizantes. Então, em base a esse estudo hormonal que a gente faz, nós vamos repor não só mas os 3 hormônios, né? Uhum. Então, por exemplo, sobre o calorão e fogacho, é mais o estradiol que está ativo ali, né? Proteção óssea, estradiol também, né? Mas ganho de massa muscular, por exemplo, é a testosterona que age mais. Libido, é mais uma função da testosterona. Uhum. Deixa eu só comentar aqui que a gente acabou falando e eu não citei. Da onde que vem esse tabu, né? De que se a reposição hormonal na mulher causa câncer, né? Então é um tabu, é um mito. Isso vem lá de um estudo realizado em 98, tá? O WHI, um grande estudo americano que foi realizado, onde eles utilizaram reposição hormonal em mulheres, mas não utilizaram o hormônio natural, né, da mulher, né? Então eles utilizaram o que ali na época? Foi utilizado o Premarin, que é um hormônio sintético retirado do mijo de égua prenha, por exemplo. Deus. Então é um erro de metodologia, né, que foi utilizado. Então eles compararam a mulher que não fazia reposição hormonal com esse hormônio sintético, o Premarin, que é justamente isso, derivado do mijo de égua prenha. Uhum. Então ali teve desfechos ruins, né, onde aumentou o risco cardiovascular, a incidência de câncer de mama, e eles colocaram isso como uma verdade absoluta e pararam o estudo, e foi divulgado amplamente em mídia. Mas foi um erro, porque não utilizaram o hormônio natural, né, conforme é o que a mulher tem. Então hoje nós temos estudos com hormônios bioidênticos, né, que é exatamente igual ao hormônio da mulher. Então se nós vamos fazer reposição hormonal na mulher, por que nós vamos utilizar de um animal, né? Então aí foi feito esses estudos agora de uma maneira mais sistemática e foi provado, né, que a reposição hormonal é segura e não causa incidência de câncer, mas sim utilizando o hormônio bioidêntico. Uhum. Então a reposição hormonal ela tem que ser feita com hormônios bioidênticos, nada de coisa sintética, né? Muitas mulheres têm medo, né, dessa questão da reposição hormonal, a questão da testosterona, porque é muito falado para homens só, né, na parte estética, daí elas falam, meu Deus, mas eu vou ficar grande, vou ficar muito forte, né? É bom e são isso. mitos isso também, né, mitos. doutor? Na verdade, às vezes vem mulheres lá falar, eu quero fazer reposição hormonal e não quero ficar musculosa igual a Graciane Barbosa. Então tem que se diferenciar, que a gente já citou outra vez, o uso terapêutico da reposição hormonal para o uso para fins estéticos, né? E a testosterona, sim, ela tem uma grande capacidade de fazer o ganho de massa muscular, mas em doses suprafisiológicas, né? Quando utiliza uma dose adequada para aquela paciente,
ela vai ter um ganho de massa muscular, que também não é nada exacerbado. E se fizer atividade física, aí ela vai notar isso. Então, mulheres que estão ali fazendo atividade física e percebe que não estão evoluindo, quando faz a reposição hormonal, elas evoluem muito, né? Mas sempre mantendo as características femininas do organismo, né? Outra questão é a questão sobre a voz, né? Quero fazer o da testosterona, mas não quero engrossar minha voz, não. Então, falam de se voz você de observa... traveco. Voz de traveco. O que acontece? O uso terapêutico correto, né? Níveis normais para a mulher não vai causar isso, não. Agora, se ela usar, se a mulher precisa fazer reposição hormonal e usar a dose masculina... Só para você ter uma ideia, a testosterona para a mulher ela varia na casa de 25 nanogramas até 100. E para homem eu te falei de 350 mil. Sim, olha a diferença. Então, mesmo que a mulher utilize uma dose baixa do hormônio masculino, para ela é demais. Então, ela vai causar hipertrofia das glândulas, das cordas vocais, né? E pode sim ter, entre outros efeitos, queda de cabelo, né? Característica masculinizante, né? Pode ter hipertrofia de clitóris, mas isso se usar doses suprafisiológicas. Geralmente são mulheres que fazem o uso para fins estéticos, que não se preocupam com isso, né? Ela quer sim um ganho de massa muscular, ela vai ter alteração da voz. Não é o que a gente observa quando faz a reposição lá no consultório, acompanhado por médico, né? Acompanhado certinho. Mulher não vai colher esses malefícios e vai colher os benefícios todos, né? Outra questão também que elas reclamam é em relação à acne, né? Que também dá muito, mas também em doses excessivas, né, doutor? Então, o excesso, né? Como eu já citei para você aqui, que a diferença de remédio e veneno é a dose. Então, se você utilizar uma dose muito alta, você pode ter aumento da oleosidade da pele da mulher, né? Mas assim, o médico ele tem o dever, né, de saber tratar todos os colaterais. Então, por isso que é importante procurar um médico que tenha experiência, que tenha já um conhecimento sobre possíveis efeitos colaterais, para que se em algum momento ele surgir em menor escala, saber controlar. Então, não é necessário parar a reposição hormonal porque surgiu uma acne ou oleosidade. A gente consegue controlar isso, às vezes até mesmo com fitoterápicos, né? Remédios naturais, consegue controlar a própria oleosidade. E aí eu digo que menos é mais, né? Então, quando eu vou iniciar uma reposição hormonal, eu sempre vou com a menor dose possível para conhecer aquele organismo daquela mulher. É diferente, eu tenho pacientes lá no consultório, daqui mesmo de Marechal Cândido Rondon, que já tem 4 anos fazendo reposição hormonal comigo, né? E o método que eu utilizo é um implante subcutâneo, né? Então, imagine, ninguém vai refazer um tratamento se ela não estiver colhendo benefício. Sim. Então, se ela volta, é porque está tendo benefício. E eu gosto sempre de salientar, eu deixo um questionário para a paciente, né? De como está a libido, de como está a ansiedade, como está a memória, a qualidade do sono, né? E engraçado que na primeira consulta, tudo lá tá ruim. E quando volta, já essas queixas foram eliminadas. E aí eu ainda tenho lá na clínica, né? A bioimpedância. Acho que todo médico hoje deveria ter esse aparelho, que ele mede ali a massa muscular, o percentual de gordura da mulher, né? A quantidade de água circulante, porque as mulheres também às vezes têm retenção de líquido. E é bonito de ver o gráfico, porque você vê que a cada consulta a massa muscular melhora um pouquinho, vai melhorando e a gordura vai diminuindo. E isso dá junto da reposição hormonal feminina, né? Na menopausa. Doutor, nós falamos aí sobre o câncer de mama, né? Aparentemente aí um dos males do século aí para as mulheres, né? Mas outras doenças pré-existentes, talvez até uma trombose, uma diabetes, enfim, outras doenças aí. Existe algum preconceito em relação a isso, para a utilização de hormônios também? Para esse nicho de mulheres, digamos assim? Aí não são contraindicações absolutas, né? São contraindicações relativas, né? Então, por exemplo, a mulher, obesa, ela já tem um excesso de um tipo de estradiol que ela produz. Então, essa mulher você já tem que ir com a dose um pouco menor. Não vai ser uma dose... Se você colocar uma dose alta nessa mulher de estradiol, ela já tem uma conversão maior por aquela enzima que eu te falei de aromatase, que tem no tecido adiposo nós temos uma enzima chamada aromatase. Essa enzima converte muito a testosterona circulante em estradiol. Então, se você usa uma dose maior, você vai colher alguns efeitos colaterais, como aumento da oleosidade, retenção de líquido que a gente falou, né?
A trombose, né? Eu tenho trombofilia, né? História de trombofilia na família. É uma contraindicação absoluta? Não, é uma contraindicação relativa. Então você controla essa doença da mulher. Geralmente essas mulheres já usam algum tipo de anticoagulantes, né? Como AS, né? Clopidogrel. Se elas estiverem utilizando isso, a reposição hormonal bem realizada, não vai ser um problema. Então, primeiro você tem que estudar cada caso individualizado dessas pacientes para poder realizar essa reposição. Eu tenho pressão alta, hipertensão arterial, ou a mulher já infartou, né? É contraindicação? Não é contraindicação. Você pode fazer um acompanhamento bem feitinho e pode realizar essa reposição hormonal, porque com certeza vai ser benéfica, né? Hoje, a contraindicação absoluta, né? E já está mudando também, seria história pessoal de câncer de mama na mulher. Tá? Aquela mulher que desenvolveu câncer de mama, ela não pode fazer reposição hormonal mais, pelo menos não da via clássica que a gente conhece, né? E a mãe e irmã que tiveram câncer de mama não é contraindicação. Eu vou citar um caso aqui bem interessante. Uma paciente minha lá de Rondônia, de Cacoal, me procurou por calorões, fogachos, libido zero, já estava influenciando na qualidade do relacionamento, né? Mulher não tem desejo de ter relação sexual e memória extremamente ruim, e além de insônia. Fiz os exames, avaliamos, ela tinha menopausa, ela tinha entrado na menopausa há 1 ano, iniciei a reposição hormonal. Quando ela voltou, ela falou: doutor, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Qualidade na atividade sexual, né? Memória melhor, foco no trabalho, passou a fazer atividade física, passou a dormir bem, simplesmente com repor os hormônios. Mais uma das irmãs dela desenvolveu câncer de mama. E aí veio aquele tabu e pior, né? O médico que estava tratando a irmã falou que a família toda não poderia mais fazer reposição hormonal. Caramba. Isso é um mito e é um erro, né? Um erro conceitual. E aí ela ficou com medo. E aí eu questionei para ela: tá bom, você vai parar a reposição hormonal porque o médico disse, tá? Uma pergunta: tua irmã fez reposição hormonal? Não. A irmã dela já estava 3 anos na menopausa, não tinha feito reposição hormonal e tinha desenvolvido câncer de mama. Sim. Então só daí você já vê que não tem ligação com a reposição hormonal. Só tem aquele tabu. Sim. Que vem daquele estudo que eu te falei, mal redigido, WHI lá. E aí ela decidiu: doutor, eu fiquei na insegurança, eu não faço. Se o paciente está inseguro, eu não vou insistir na terapia. Sim. Tem que estar muito confiante com o médico. E aí não fizemos mais a reposição hormonal. Essa paciente foi embora. Agora eu volto, igual eu te falei, em Rondônia para atendimentos a cada 2, 3 meses. Fui lá em Rondônia agora, mês passado. Essa paciente me procurou depois de 2 anos. E aí ela veio com todos os sintomas de novo. Memória ruim, libido baixo, insônia, calorão, fogacho, bem ruim, né? E ela falou: doutor, eu vivi os 2 piores anos da minha vida, porque assim, antes eu não tivesse experimentado o que é ter hormônio, né? Aí experimentei 6 meses, aí fiquei 2 anos sem, eu vi que eu não consigo viver mais sem. Tem diferença. E graças a Deus, essa paciente, a irmã dela foi fazer uma terapia, um tratamento em Porto Velho, e consultou com outro mastologista, né? Que esse cara, oncologista, mastologista, falou para ela perguntou: doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela estava acompanhando a irmã. É verdade que pela minha irmã ter tido câncer de mama eu não posso mais fazer reposição hormonal? Ele falou: não existe. Você pode fazer sim, de maneira correta, segura. Então apareceu alguém para quebrar esse tabu nela, né? E a gente já sabe que não tem essa relação. Tanto que a irmã dela, por citar, não fez reposição, teve câncer de mama, né? E na verdade, os estudos que nós temos hoje mais atuais provam que fazer reposição hormonal, ela diminui o câncer de mama, diminui até o risco. Qual que é o maior risco hoje de câncer de mama em mulheres? Obesidade. Falando para você que está nos assistindo, tá? Então muitas vezes você tem medo: não vou fazer reposição hormonal porque tem câncer de mama, e você está obesa. Ou pior, está sedentária, né? Ou pior, fuma. Ou bebe suas doses de álcool ali 3, 4 vezes na semana. Tudo isso que eu citei aqui, ó: obesidade, tabagismo, sedentarismo e etilismo, eles ganham disparadamente do risco de câncer do que uma reposição hormonal bem feita, tá? Então isso é importante dizer para essas mulheres, né? Acho que o senhor já citou, mas vamos ressaltar então a questão da reposição hormonal feminina. Então ela não tem um período: eu faço 6 meses, parou. Não. Faz para o resto da vida. Da vida. A gente tem no tratamento da menopausa o que a gente chama de janela de oportunidade. O que é isso? É aquele período, né, de até 10 anos de quando surgiu a menopausa, ali a última menstruação, para você iniciar a terapia reposição hormonal efetivamente, tá? Então essa janela terapêutica. Quer dizer que as mulheres que têm mais de 10 anos de menopausa
não vão fazer reposição hormonal? Não quer dizer isso, mas ela vai se beneficiar muito mais se iniciar dentro dos 10 anos, né? Então, mas eu tenho pacientes ali de 70 anos mais que fazem reposição hormonal. Então, procure, né, ajuda médica, você não precisa ficar sofrendo, né? Todos esses sintomas aí, inclusive a obesidade, né? Tem uma relação muito grande da menopausa com a obesidade. Eu trato muito no meu consultório hoje a obesidade, né? Obesidade e reposição hormonal. E é normal a gente encontrar essas mulheres menopausadas, obesas, com aumento da gordura visceral, né? Então, ao tratar a obesidade, é importante tratar também a reposição de hormônios nessas mulheres, tá? Que legal, doutor. Eu acho que conseguimos esclarecer mais um pouco também, né? Alguns tabus, né, que a gente tem em relação à reposição hormonal. A menopausa já está em voga aí há milhões de anos, né? E vem nessa parte do calorão, enfim, cansaço, né? E hoje existem tratamentos para isso. Tem que buscar profissionais especializados aí para cuidar disso daí tudo, né? Doutor, passa aí telefone, endereço da clínica, tudo certinho para a gente aí. A minha clínica fica em Palotina, né? A gente atende lá em Palotina no Centro Empresarial Plaza Premium. Eu vou passar o Instagram, é Dr. Franklin Sampaio, né? Para vocês me procurarem ali. Pode estar acompanhando nosso dia a dia, nossa rotina. E o telefone, né, para agendamento de consulta e dúvidas, que muitas vezes eu não consigo responder todas as dúvidas ali no Instagram. Eu abro muitas vezes caixinha de pergunta, né? Mas aquilo que ficar em dúvida a gente pode estar sanando através do WhatsApp, tá? Então, para agendamento de consultas e dúvidas é 459-8837-8645. WhatsApp 459-8837-8645. Olha aí, ó, bacana. Então tá aí muitos esclarecimentos aí para as mulheres, tá? Então não tenha medo de procurar um profissional, falar sobre reposição hormonal, melhorar a sua qualidade de vida. Com certeza é o único bem que nós temos, né? Nossa vida tem que cuidar muito bem dela. Doutor, muito obrigado mais uma vez, né? Sucesso. Obrigado. Bom trabalho para ti e espero que o pessoal entre em contato para começar a melhorar aí a sua qualidade de vida também. Quanto mais gente estiver falando a respeito da saúde feminina, né? Falando da segurança da reposição hormonal, para nós é melhor. Então eu fico feliz quando vejo um profissional falando a respeito, porque a gente quer que essa informação seja mais difundida possível, né? Assim como lá atrás teve aquele tabu de criar a resistência à reposição hormonal, agora tem que difundir boas informações e vocês são um importante veículo aí para levar isso para a sociedade. Obrigado. Gente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais esse programa. Gostou? Compartilhe com todo mundo aí, manda para uma mulherada, para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. Quer ter mais informações também? Nosso site, nossas redes sociais, tudo aí para vocês acompanharem se perdeu alguns dos nossos episódios, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.